Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na régua, comédia tenta, mas não sustenta, eles se mordem. Vamos lá, a gente tem agora uma oficina de grafite para gravar. Estou gravando aqui no meu ateliê e infelizmente eu já tentei outros horários. Esse é o melhor horário, mesmo assim tem cachorro latindo, peço desculpa por isso. E vamos fazer agora uma oficina de introdução ao grafite, as técnicas básicas e principalmente como lidar com o grafite. Vamos lá. O grafite ele vem da assinatura, sabe? A história do grafite, a gente não vai passar por isso. Tem outros vídeos no canal, eu já fiz alguns vídeos falando sobre a história do grafite. Vou falar sobre técnica mesmo e como pintar e já começar direto nas técnicas. Mas começa pela assinatura, né? E começa pelo movimento. Vamos supor que eu vou assinar meu nome, William. Meu nome é William, tenho apelido de Pinguim e grafito há mais de 20 anos em Divinópolis, Minas Gerais. Esse é um vídeo pela lei municipal, Aldir Blanc, e de transmissão de conhecimento. Aí vamos supor que eu vou fazer a minha assinatura. Esses traços já identificam mais ou menos como que eu traço mesmo. E o grafite eu vou escrever, por exemplo, amor, eu vou acabar escrevendo com as letras parecidas. Isso vai influenciar no meu traço, certo? Passando direto para as letras que vêm da assinatura, né? Vamos supor que eu quero criar uma... E vem muito dos movimentos, eu deixei algumas coisas prontas. Que, por exemplo, criar a natureza são movimentos assim, ó, livres, né? E depois você cria. E é sempre uma coisa meio orgânica. Criar assinaturas, criar letras, você tenta utilizar movimentos mais suaves, movimentos que são naturais. E vamos supor, por exemplo, a palavra arte. Vou tentar fazer com letras mais leves e puxadas para o meu estilo mesmo, né? Ó. Só que no grafite eu vou querer crescer o tamanho dessas letras. Então, eu pego elas e faço elas um pouco afastadas umas das outras. Acabei escrevendo amor. A gente está precisando, né? E a partir daí a gente começa, na história mesmo do grafite, a construir letras diferenciadas, com mais detalhes. Alguns artistas vão pro lado das letras da tipografia, outros vão criar letras mais estilizadas. E nesse caminho a gente passa por várias coisas de como se constrói a pintura mesmo, né? Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre 3D, sombra e luz. E a partir de letras assim, se a gente coloca forma nela, criando, ó, todos os traços na mesma direção, ó. Ela já salta, cria um volume e já começa a aparecer com letras de grafite. Tem truques para poder fazer isso, por exemplo, a gente usar os dois lados do pincel sujo de tinta, criam essas letras, uma letra maior, por exemplo. Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na... Uma coisa tradicional de fazer é desse jeito que eu fiz, ou também fazê-las mais separadas ainda e depois engordar em volta da letra para ela ficar mais gordinha, ó. É uma forma também. É achar a forma que a gente gosta mais, que mais é interessante para a gente e usar ela para realizar. Aqui eu estou começando com o pincel, porque todo mundo acaba começando com o pincel mesmo. E
principalmente porque a gente precisa lidar com a ferramenta. E a ferramenta mais barata e mais tradicional são os pincéis, rolinhos. A gente começa a construir as artes assim. Depois a gente passa para o spray e vai poder lidar com o spray melhor. Eu uso muito o traço a partir do pincel e depois vou inserir rolezinho de cria, cortando as peças, perfumes. Os sprays de grafite hoje a gente consegue lidar com eles colocando tinta acrílica e depois spray e não tem problema. Antigamente se usava esmalte e isso gerava dificuldade. A questão do spray ela facilita bastante, porque você traça, já coloca a cor, muito rapidamente ela está seca e você pode retrabalhar a pintura muito rapidamente. Isso agiliza o processo e muito do grafite está na rapidez de execução. Passando pelas letras, a gente sempre vai passar por estilos. Um estilo muito tradicional no picho e consequentemente no grafite são letras mais retas. Tem outros estilos que trabalham com letras bem mais arredondadas. Muita utilização de serifa, setas. Normalmente pontas que sobram assim, se eu joguei uma seta para cá, eu jogo uma para cá, para ela equilibrar. Sempre uma construção onde as letras conversem entre elas. E muita prática, né? Tá sempre executando para poder ter uma assinatura que você goste do estilo dela. As assinaturas estão muito ligadas com o estilo, com a fluência, com a forma dela. Rolezinho de cria, com um pincel convencional e tinta branca. E fiz vários riscos. O que é isso? É pensar a pintura já no início dela. Você começando a pintura, você pensa nela no final, assim, como que ela vai ficar no final. De forma que o próprio pincel e o degradê que ele me entrega, já me entrega mais ou menos o que seria uma cidade, por exemplo. Se no caso eu fosse pintar uma cidade, né? Aí eu vou só aproveitar, lembrando que esses próprios riscos me dão orientação de verticalidade e horizontalidade. Né? Eu consigo usar os próprios traços. Vamos pegar esses risquinhos aqui. Eu pego esse como base e vou fazendo vários, e depois uso as orientações deles. A própria textura do pincel me ajuda a dar realidade e principalmente não ter medo da pintura. Vai fazendo, se alguma coisa não sair legal, mais pra frente vem com tinta branca, cobre. O importante é continuar pintando e pintar sempre, né? Eu rabisquei muito aqui para baixo, vou puxar algumas coisas pra gente falar sobre volume, brilho. Mas aqui eu estou dando uma introdução desse risco, desse traço, que tem que ser feito em grande quantidade, sempre desenhando, para ter sempre a mão bem treinada para a pintura, sabe? Tudo que está feito aqui, por exemplo, eu vou falar mais para frente de como utilizar o leque, né? Usando o sombreado para um lado, para o outro, certo? E aqui a gente agora começa a dar um pouco de sombra. Esse é o primeiro prédio, está na frente. E sem medo, vou dar um pouco de sombra para eles aparecerem. Tá passando um pouquinho por cima, mas não tem problema. Depois a gente vem e retrabalha. Esse sombreado já vai jogar um pouco essa pintura, os prédios, né, para trás. Usar a ferramenta a seu favor. A própria serra do pincel vai te dar várias linhas paralelas
E é esse pulo do gato, é essa forma diferente de pensar na pintura que é o X da questão do grafite. É o que faz o grafite conseguir realizar pinturas muito rápidas, com grande impacto e também, claro, as características do spray que eu vou demonstrar agora mesmo. Então, de formas, de como os objetos, as coisas que a gente vai desenhar e trabalhar, elas se comportam, não elas se comportam, mas como que as nossas ferramentas se comportam quando a gente vai executar alguma coisa assim. Por exemplo, aqui tem algumas formas, esferas, cilindros, e dá para ver bem assim, a forma como a gente trabalha, sombreado, brilho, aqui está faltando um brilhozinho. E eu vou tentar passar agora um pouco de como usar o spray para poder conseguir essas formas. Por exemplo, esse cubo, certo? Eu já consigo uma construção boa a partir do leque do spray, utilizando as diferentes formas dele. Ó, uma esferinha, uma esfera maior e a outra que fica muito aberta, esfumada. Se eu utilizo ele de lado, ele vai me dar uma borda reta e uma borda esfumada. Isso é uma base da construção, porque você consegue pintar com uma borda reta aqui e a base esfumada para lá, né, suavizada para lá. Isso ajuda na construção da maioria dos objetos que a gente precisa fazer, inclusive rostos, pinturas de natureza, tudo parte desse conceito, certo? E o que a gente faz? Vamos fazer um quadrado desse. Eu considero que ele tem uma sombra, então eu vou jogar a lata para baixo. Eu estou considerando que a luz vem daqui e vai jogar uma sombra para lá também. Então, ele já me deu uma borda mais ou menos reta. A luz está vindo de cima. Essa face, ó, ela vai ficar um pouco sombreada. A luz está vindo de lá e essa face está menos iluminada. Então, mais um risco. Eu posso dar uma suavizada aqui e falta essas duas faces, que eu vou utilizar aqui assim para dar sombra no chão, aqui assim para dar sombra de lá para cá, sombra de cima para baixo, e esse aqui eu posso fazer ele ou deixar para fazer só com o branco, mas eu vou dar uma marcação aqui e aqui. Feito isso, a gente volta e usa o preto para conferir sempre a lata de spray. É bom saber como que ela respingou, entende? E aí acostumar com o equipamento, entender como que ele funciona, manter os capzinhos sempre limpos. Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando. A esfera aqui eu deixei ela sem o brilho central. Eu fiz apenas o sombreado de baixo. A gente pode fazer uma sombrinha dela no piso aqui também, né? Ó. Lembrando, ó, os movimentos rápidos, tá? Eles conseguem dar condição da gente botar pouca tinta com suavidade no lugar. Fiz o sombreado embaixo, preenchi ela com algumas cores para ela ficar bem colorida. E o básico é que normalmente numa esfera você vai ter um brilho aqui, no centro, ou mais aqui em cima, ou de lado, mas é o brilho que está iluminando ela. De longe e chega perto de uma vez. Já gera o brilho de uma esfera. Outra coisa que a gente pode fazer é usar aparadores para poder gerar esse brilho aqui, ó. Faz a curvatura aproximada e vai devagarzinho colocando. E consegue criar esse brilho que vem de cima. Dá para fazer no aparador e dá para fazer na mão também. Quanto mais simples a ferramenta ficar, melhor, sabe? Se conseguir fazer tudo na mão, sem aparadores, é melhor. Mas em muitos momentos a gente precisa do aparador para poder gerar os efeitos que a gente quer. Traços mais finos.
a própria tinta. Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na régua, comédia tentar. Mas construímos o nosso cubo. Por que construir cubos, esferas para treino? Porque basicamente, a partir de um cubo desse, ou de uma esfera, de uma semisfera, um semicírculo, um triângulo, você cria objetos. Por exemplo, aqui eu sempre desenhei as Kombis, fazem parte da história do Brasil e eu uso uma Kombi para me acompanhar, então ela é característica do meu trabalho. E a forma, é claro que eu peguei uma Kombi, ela cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na régua, comédia. A gente usa diversos tipos de materiais, mas basicamente o que marca o grafite é o spray, né? E também os caps, né? Aqui, por exemplo, um cap de caligrafia bem aberto, então ele vai me dar, com a sensibilidade vão ter traços diferentes. Se eu apertar pouquinho, ele vai me dar um traço fino, porque ele é assim. Se eu apertar e puxar, ele vai me dar um traço largo. Ele me ajuda a fazer grandes preenchimentos e às vezes letras também. Outro tipo de cap vai me dar uma borda limpa e esferinhas muito perfeitas. São ótimos para efeitos, porque dá uma esfera perfeita e principalmente contornos, onde eu quero uma borda bem definida, certo? Esse pequenininho aqui. A gente utiliza caps que a gente fabrica. Esse, por exemplo, tem uma restrição aqui na ponta. E a gente tem diversas formas de fazer isso, mas basicamente esse para conseguir traços normalmente uso para linha preta. Traços mais limpos e mais fininhos de cap, que é fete de gordo, de grande, de largo, para preenchimento muito grande, e ele abre bem o leque e vai soltar bastante. Basicamente a gente vai trabalhar com esses leques de spray e o tradicional, né, que vem nas latas de spray, que vai te dar o traço convencional, e é o que a gente mais usa. Então ele, de uma certa distância, ele vai dar uma esfera, pertinho é outra esfera. Lembra sempre de sacudir a lata. Até adquirir familiaridade com spray, é importante fazer esses testes. Faz um traço, faz outro traço por cima, tenta fazer a borda ficar retinha, bem dissolvida, recortada, que é o que a gente chama de corte e recorte dentro do universo grafite, que é para você sobrepor as pinturas até encontrar uma linha mais fina, que da mesma forma você teria que fazer ela num pincel ou num canetão para conseguir o mesmo traço. Pegar referências é muito importante para definir a base de como que a pintura vai ficar. É muito importante nessa arte mais voltada para o grafite moderno, que precisa de execuções que homenageiem pessoas, que lidem com o real, né? Eu dou muito essa referência assim, de pegar objetos, pegar coisas, pessoas, e pegar para desenhar sem pensar muito, e simplesmente começar a executar e colocar de forma geral o que tem no desenho, na fotografia, no objeto que você vai colocar, né? Aqui é o Charles Chaplin, pegando aqui bem genérico. Olha as formas geométricas, ó, um retângulo grandão do rolo de fita da câmera de filmar. Eu vou fazer ele bem, de forma bem rápida aqui, ó.
as lentes, o ombro dele sai logo aqui atrás. Mas você está fazendo isso muito rápido, a gente não consegue. Isso é questão de treino. Com o tempo você vai pegando o jeito de... Aqui a manivela da máquina e aqui o tripé para baixo. E a partir disso já tem uma construção, pelo menos a gravatinha borboleta. Se já existe essa construção, você já... Ó, isso e outra lapela aqui e algumas sombreadas aqui. Com essa construção eu consigo pelo menos colocar as coisas nos lugares, as formas. E a partir daqui eu coloco com um pouco mais de observação, eu vou olhar, não, a sobrancelha dele é um pouco mais forte, aqui eu escureci demais, utiliza branco para poder chegar, aqui ele tem uma cavada, né, atrás do nariz. Fez essa construção, a gente sobrepõe muito material. Então, fez, vem na mão aqui, vou colocar um pouco de... Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na ré. A partir desse ponto é observação e construção. Mas basicamente o boneco, o personagem está lá. É até bom falar de personagem porque a gente vai falar do Muggsy, que é o boneco do grafite. Lá fora é conhecido como Muggsy, a gente chama de boneco do grafite, que é sempre esses personagens parecidos com desenho animado, com a cabeça grandona, e eles ajudam muito na construção do traço do grafiteiro, de quem está desenvolvendo a arte, de forma a conseguir rapidez na pintura. Então, com poucos traços, você cria... Eu uso muito um formato parecido com o de amendoim. E eu coloco meus personagens bem cabeçudos. Sempre fiz muito isso. Da mesma forma que eu estou fazendo o traço aqui, ó, ele para me orientar um pouco. Uma forma de fazer a construção é colocar os personagens com diferença de tamanho, por exemplo, um gigante atrás da cidade. A arte não obedece necessariamente à realidade. Fazer essas construções onde o personagem é muito maior do que objetos que são naturalmente maiores do que ele, cria já um impacto sensorial de quem está vendo. E a criação do personagem em realismo obedece a realidade, o modelo que está sendo representado. No boneco do grafite, não, ele pode ser livre, ele pode ter 3 olhos, ele pode ter orelha muito maior, ele pode ter asas. E isso é importante, ter liberdade para a criação de um estilo, porque a partir desse estilo as técnicas começam a vir. Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na régua. Tem que pintar com certa frequência para conseguir buscar os talentos e as técnicas que a gente quer para a nossa pintura. O grafite é muito pessoal, é muito ligado ao aprendizado de cada um. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na régua. Comédia tenta, mas não sustenta. Eles se mordem enquanto elas sentam. Tomando de assalto, fazendo dinheiro. Fumaça pro alto, som de maloqueiro. Uma mina gostosa pra cada parceiro. No final da fila hoje eu tô em primeiro.